Look at the sky with me. The clouds tell us a story. There is a lovely gypsy queen that lives in Rainbow Land. A história desse CAPS, que foi atravessada pela redução de danos, né, por uma outra lógica de produção de cuidado, eu penso no passado, né, porque tem uma história que tem um passado, né, e essa história ela começou aqui, né, essa praça tem lugar nesse passado, né, essa rua aqui. O CAPS funcionava ali. Minha história na saúde mental, ela começa no CAPS AD. Eu fiquei na assistência desse serviço há algum tempo e depois também na coordenação. Eu saí da coordenação tem mais ou menos 1 ano e meio. E passei a coordenar 2 escolas de redutores de danos. Quando eu penso na história da redução de danos aqui no nosso município, necessariamente eu penso no CAPS AD. Essa lógica, essa nova lógica de produção de cuidado, ela passou a existir, ela passou a ser discutida antes dela transpor os muros, né? Ela passou a ser discutida dentro do CAPS, né? No processo dos próprios trabalhadores. Eu vivenciei 2 lógicas de cuidado. Uma dentro desse serviço, uma que era a lógica da abstinência total e depois de um certo período, né, a partir de um estranhamento, né, de questões que a gente começou a problematizar, a gente começou a duvidar daquele cuidado que estava sendo produzido ali naquele serviço. Aí a gente começa a pensar e se aproximar da lógica da redução de danos. A primeira pessoa que falou para mim de redução de danos e que me apresentou a redução de danos foi a Valesca, né? A Valesca tinha uma história num outro município aqui perto. Ela trabalhava no programa DST-AIDS de Araguari e ela trabalhava também no CAPS AD. Então a gente se aproximou, né? E foi ela que me apresentou a redução de danos. Inclusive eu me lembro de uma revistinha da Aborda que ela me deu com vários cachimbinhos, tinha desenhado assim vários cachimbinhos de madeira, né? Nunca tinha ouvido falar de redução de danos, nunca tinha ouvido falar de Aborda, né? E eu costumo dizer que eu e a Valesca, a gente meio que foi protagonista, né, dessa história, mas protagonista no sentido moreniano da palavra, né, aquele que agoniza primeiro, né? Porque a gente meio que agonizava, né? A gente problematizava muitas questões que a gente não entendia, a gente começou a duvidar de muitas coisas, a estranhar. Me colocam a possibilidade de ir para o CAPS AD e foi muito difícil essa vinda, porque naquela época era um trabalho de uma outra lógica mesmo, né? Uma lógica não vou dizer nem só da abstinência total, assim, mas uma lógica até um pouco punitiva, assim, né? Se tinha tantas recaídas, de começar a questionar a pessoa do interesse dela, de realmente querer se tratar ou não, né? Isso isso cheira para mim essa coisa da punição mesmo, né? Como se ela não tivesse direito de estar ali naquele espaço porque ela não conseguia manter os acordos que ela imaginava que daria conta, mas que não era possível, assim, né? Então, ao invés de ter uma vertente
do cuidado, da reflexão, era uma vertente de, né, olha, você quer mesmo se tratar? Né? Será que é isso mesmo, né? Então vamos ver se isso não acontece de novo e tal, né? E tinham também outras pessoas dentro do serviço que faziam um movimento às vezes contrário, de resistência à mudança, mas eu acho que essas pessoas foram também muito importantes para a construção dessa história da redução de danos, porque elas nos provocavam também a sustentar, né? A sustentar um discurso, a sustentar essa lógica que a gente estava dizendo, né? Que precisava ser construída, edificada. Eu acho que a redução de danos, quando você vai conhecendo, quando você vai se apropriando dela, você vai entendendo de um papel que você tem, que é de um papel político, que não é partidário, mas é de uma certa militância, de uma certa provocação com as pessoas do por que isso está sendo feito dessa forma e não de outro. Existe só uma coisa e não existe outra? Como é que vai ser isso, né? Então a gente começou esse movimento dentro do CAPS, que era esse, duvidar e pensar, falar, esse cuidado que a gente está fazendo, ele está equivocado, ele precisa ser repensado, ele precisa ser desconstruído, a gente precisa pensar né, a partir da lógica do SUS, a partir da reforma psiquiátrica. E foi aí, assim, foi estudando, conversando, muito conflito, enfrentando as discussões que a gente chegou nessa história da redução de danos. Essas problematizações, essas construções que a gente estava tentando fazer dentro do CAPS, né? A supervisão do Ricardo foi muito importante, foi um dispositivo fundamental para que essas mudanças elas de fato se sustentassem, né, ao longo do tempo. Elaine Bordini, na época recém-empossada coordenadora do CAPS-AD, daqui da cidade de Uberlândia, me convidou para fazer uma análise institucional junto à equipe do CAPS-AD. Esse foi um grande desafio, a gente começou esse trabalho em 2010 e durou 3 anos e meio, um trabalho de pesquisa, de intervenção no CAPS-AD, com reuniões quinzenais com a equipe, discutindo e tentando implementar aquilo que a política de redução de danos defende, né? E que implica em mudança de práticas, de atendimento, de acolhimento, de manejo. E esse foi um processo rico, né, muito árduo, mas muito rico também. A gente começa a descobrir que o CAPS, primeiro que ele passou a existir fora do seu estatuto de origem, né, que é essa história de acolher a crise, né, de acolher incondicionalmente. Ele nasce numa lógica da abstinência total. E ele começa a ter critérios de muita exigência para as pessoas adentrarem o serviço. Então a gente começa a questionar, primeiro a gente começa a questionar isso, né? O CAPS também tinha um movimento, desde o início, de agenciar a crise para as comunidades terapêuticas. E aí a gente, nessas discussões, a gente foi redefinindo todo o funcionamento do CAPS, né? Então a porta de entrada, o acolhimento, né? As propostas de atividade, né? O que acontecia ali, né? O processo de trabalho. Então a gente foi a partir da lógica da redução de danos. No momento de implantação dessa política de redução de danos em Uberlândia, houve uma grande resistência de vários setores, né? De setores, primeiro, que lucravam com o tratamento, né? Portanto, houve pressões de vários dispositivos chamados aí comunidades terapêuticas, né? No sentido de que o que funcionava era a internação, né? Em comunidade terapêutica, quer dizer, nem poderia ser chamada exatamente de internação, mas era assim que era referido na época, tanto pelo judiciário quanto pelas próprias comunidades terapêuticas. Esse movimento que era dentro, ele também só foi possível se sustentar porque tinha um movimento acontecendo fora,
né? Então tinham questões acontecendo fora. O que a gente tinha? A gente tinha uma mudança, né, no Comad. Era uma outra frente, né? Nós precisamos trabalhar em várias frentes, a redução de danos precisa estar em várias frentes. E na época eles chamavam Conselho Municipal Antidrogas ainda. A gente tinha instituições com cadeira cativa que não representavam um segmento da sociedade, uma participação extremamente pequena da população, muito pequena mesmo. Se hoje, quando a gente vai, a gente acha, nossa, hoje tem 20 pessoas discutindo, é pouco, é muito pouco. Mas quando a gente entrou, era 5, 6, não mais do que isso. E o discurso era um só, né? Como arrumar dinheiro para manter ou ações preventivas muito descontextualizadas, né? Por exemplo, vamos fazer uma blitz educativa, mas que não tinham nenhuma continuidade depois, não tinham nenhum processo de reflexão depois, ou como que nós vamos conseguir mais recurso para instituições que são as comunidades terapêuticas, né? E nem se falava muito na questão do que o público oferece, né? Nós tínhamos um conselho que era inoperante, tá? Ele era formado por pessoas ali que talvez não tinham muito interesse que essa política fosse discutida em termos da sociedade. O Comad é um conselho municipal de álcool e drogas, um conselho consultivo, onde nós trabalhamos com todas as questões que se referem ao álcool e outras drogas, no quesito da discussão, do planejamento de ações. E, no meu ponto de vista, o fato mais importante que nós ainda estamos trabalhando, né? Nós não trabalhamos, nós estamos trabalhando, é o Plano Municipal de Políticas sobre Drogas para a cidade de Merlândia. Era conduzido apenas pelas comunidades terapêuticas, ele não era um conselho paritário, né? Então, mudanças importantes foram acontecendo ali naquele espaço de discussão da política. Um outro aspecto importante foi o plano diretor, que foi um diagnóstico, o plano diretor da saúde mental, que foi um diagnóstico da rede e que apontava para essas questões de álcool e droga. A gente tinha pouco acesso aos usuários de álcool e outras drogas, e isso foi fazendo, né, a gente identificar essa fragilidade e esse ponto que não estavam sendo atendidos nos nossos serviços, né, esses usuários, fez com que a gente tivesse que sair um pouquinho da nossa lógica inicial, mas expandir a nossa lógica inicial e identificar esses casos, né? Sobre o público AD, sobre os usuários AD, primeiro a gente teve que fazer um trabalho com a própria equipe, né? Foi um trabalho difícil, né? No sentido que muitos profissionais tiveram que quebrar as próprias barreiras internas para dar conta de estar junto a esse usuário, né? No início, né, dessa jornada de incluir a clientela, né, os usuários AD dentro do serviço, pensava só no CAPS, né, só o CAPS. Então eu identificava esse usuário e indicava para o CAPS AD, muitas vezes só por papel, sem um contato telefônico, sem ouvir direito essa história. E a gente foi entendendo que isso não era suficiente, né, que a gente precisava se apropriar dessa história, né, da rotina desse usuário. No final de 2009, o Ministério Público ele convida o CAPS para acolher as pessoas que vinham dessas intervenções em comunidades terapêuticas. Várias denúncias, né, de questões de pacientes que estavam sendo, ao invés de serem tratados nos CAPS, estavam sendo levados à força, muitas vezes com o consentimento da família, para, entre aspas, clínicas, né? E de início, assim, não existiam clínicas aqui em Uberlândia. Na verdade, eram pessoas que abriam uma entidade com o título com registro de comunidades terapêuticas, que também não eram comunidades terapêuticas, e falavam que eram clínicas, né? Então, uma verdadeira exploração financeira em cima de famílias desesperadas,
em razão de entes que estavam no mundo das drogas. A partir de algumas denúncias, o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Saúde, a partir da Coordenação de Saúde Mental e da Vigilância Sanitária, e a Polícia Militar, fizemos intervenções em várias comunidades terapêuticas que faziam internações involuntárias, né? Sendo que a legislação proíbe internação involuntária em comunidades terapêuticas. O único lugar de internação involuntária seriam os hospitais, né? O único lugar possível, o único lugar legal, né? Então, várias dessas clínicas foram processadas por rapto, né, e por privação de liberdade, né? Uma delas foi processada também por maus tratos, porque havia verdadeiras situações de tortura. E fechamos aproximadamente umas 15, entre aspas, clínicas, né? E pudemos, a cada uma que nós fechávamos e inspecionávamos, era mais assim, surpresas desagradáveis, né? No sentido assim, de pessoas que estavam sendo espancadas, com abuso sexual, estupro, enfim, todo tipo de violência contra o indivíduo, contra o paciente que lá se encontrava. E quando nessa abordagem era questionado quem que estava ali queria continuar, ou quem estava ali à força, 90% ou mais falavam que ali não era lugar que não queriam ficar ali, que eles estavam sofrendo, que queriam ir para outro lugar, que ali não recuperava. A redução de danos ela foi possível porque ela começou a ter esse movimento dentro do CAPS, fora do CAPS. Só que o CAPS também, ele começou a fazer um movimento interessante que era para fora, ele começou a pular o muro, ele começou a fazer a discussão dos casos nos outros CAPS, né? Porque você tem pessoas que têm um outro sofrimento mental e faz uso, né, abusa de algum tipo de substância, então a gente começou a ir para esses CAPS, fazer uma discussão, a gente começou a ir para a atenção básica, e nesse movimento, dentro, fora, né, a gente passa a ser conhecido da rede. Então o CAPS, que antes era uma ilha, era um CAPS centrado, né, ele passa a ser conhecido dessa rede, a rede passa a nos conhecer minimamente, a gente conhecer essa rede e a gente começa a funcionar meio que junto, e aos poucos a gente começa a fazer alguns projetos pilotos aí de um cuidado compartilhado. No final de 2009, o Ministério da Saúde, através da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, abre seleção para 2 projetos. Um que se chamava Consultório de Rua e outro, depois de um tempo, Escolas de Redutores de Danos. Aí começa a vir o consultório na rua, né? As pessoas vão em loco, eu costumo falar, pisar na terra vermelha, e aonde as outras pessoas não vão, né? E aonde a saúde não alcança. E esse consultório de rua faz uma ponte, traz os meninos a conhecerem o CAPS. Né? Então, pessoas que anteriormente estavam isoladas de qualquer cuidado, hoje estão aqui. Né? As escolas de redução de danos também, são 2 escolas que também abriram campo, né? Que a gente fala, abrir campo é estar em alguns espaços da cidade, periféricos, de maior uso. Uma demanda muito clara de que era retirar esses adolescentes do uso, né? Ou retirar o uso dos adolescentes, não sei. E a gente começa a questionar que se isso teria algum tipo de eficácia, algum tipo de potência, porque a gente começa a ver que no cotidiano deles, né, além do uso de substâncias, a gente começa a perceber que tinha muita vida também, existia uma vida, relações, espaços de convivência, troca de cultura, de música. E aí eu começo a me questionar muito assim, né, como é que é isso, assim, como é que a gente vai trabalhar especificamente em relação ao uso da substância e não trabalhar as outras questões que se apresentam, né, muito mais potentes e interessantes do que a relação deles com a droga em si.
E nessa época surge a possibilidade de a gente criar um projeto, sai um edital do Ministério da Saúde, que é para financiamento, né, de projetos de consultórios de rua. E nesse momento a gente então entende que esse projeto contemplaria mais ou menos aquilo que a gente estava pensando enquanto projeto para esses adolescentes, que seria ir, né, a equipe se deslocar até os espaços de convivência, tanto para fazer uso como para outros tipos de relação, e desenvolver esse trabalho nesses locais, né, ao invés de simplesmente querer que esses jovens chegassem em algum outro local. Então a gente começa a trabalhar com esses jovens, né, com vários tipos de intervenções, desde da problematização do uso, a distribuição de preservativos, a tentativa de acesso aos dispositivos de saúde do território. No momento a gente chega a trabalhar com a caderneta do adolescente, falando sobre sexualidade, né? Então a gente começa a entender que existe todo um universo que não se resume ao uso ou não da droga. Em 2012, o projeto deixa de ser um projeto e passa a ser um dispositivo de saúde, um equipamento de saúde, né, com financiamento próprio, feito pelo Ministério, repassado para o município, mas com a característica de ser mais voltado para a população em situação de rua. E aí, né, são todos, assim, jovens, adultos, idosos, mulheres. E a gente fica durante, né, todo esse tempo, então, desde 2012, desenvolvendo um trabalho com as pessoas em situação de rua, nessa perspectiva, né, da redução de danos. E atualmente a gente está, né, com um novo dispositivo que foi inaugurado em abril desse ano, que é uma unidade de acolhimento transitório para adolescentes, né? Essa unidade tem um caráter residencial, então ela tem muito mais um caráter social do que de fato de cuidado em saúde, né? Ela está vinculada ao CAPS da infância, que é o responsável pelo cuidado, pelo projeto terapêutico, e a unidade tem muito mais esse caráter de uma reinserção social, de reconstrução de projetos de vida. E também a gente entende que nesse trabalho cabe, né, perfeitamente a lógica da redução de danos, né? Esses dois projetos, eles, ao mesmo tempo que eles potencializaram o CAPS, as ações do CAPS, ele potencializou também, empoderou, né, foi empoderando, dando esse empoderamento aí para a atenção básica, para as ações do território. Então, quando nós, né, da atenção básica, nos apropriamos do conceito, da ideia, da prática, como seria e como ficou mais fácil. Não vou dizer que é unânime a proposta. Ainda existe muitos questionamentos de diversos profissionais, tanto da área de saúde mental, porém menos, mas da área da saúde. No dia a dia, essa atuação conjunta, ela vai tirando, né, muitos rótulos que inicialmente a gente ouvia sobre esses usuários, os mitos, né, de como era a própria redução de danos, como ela funciona. Nos últimos anos, né, aos pouquinhos, esses profissionais foram sendo inseridos dentro das unidades de saúde, fazendo uma aproximação, conhecendo o território, conhecendo a própria unidade de saúde, fazendo um trabalho de convivência no mesmo ambiente, trazendo esses usuários para dentro das unidades de saúde, que é algo que a gente ainda tem muito aquém do que deveria e poderia ser. Então essa união, né, da atenção básica, esse trabalho conjunto, junto com a redução de danos, é algo bem bacana que vem sendo construído, precisa ser ampliado, né, ao meu ver, pode crescer ainda mais e se apropriar mesmo desse cuidado que ainda é muito falho. A gente faz um levantamento do território nas ações em saúde mental e onde a gente identifica os usuários acompanhados. Os usuários de transtornos mentais, né, com questões em saúde mental. E o público AD, a gente entende que nos nossos levantamentos, pouco aparecem, porque eles
não vão até a unidade, né? Poucos procuram o atendimento. Então, os profissionais precisam sair da unidade para conhecer essas pessoas que necessitam desse cuidado. Outro momento também muito importante foi quando o CAPS-AD ele faz uma transição de CAPS-AD2 para CAPS-AD3. Então ele passa a funcionar 24 horas. Isso também foi muito importante para essa nova lógica de produção de cuidado. Como funciona o CAPS-AD? Porta aberta, entra pessoas que querem uma forma de cuidado, seja como elas estiverem, né? Pé inchado ou não, bem vestido ou não, tendo casa ou não, documento ou não, ela vai ser recebida, vai ser atendida, vai ser acolhida nesse lugar. Você tinha a possibilidade de intensificar esse cuidado, né? de evitar internações. Então lá você tem os leitos de hospitalidade. Então esses leitos de hospitalidade é um recurso que você tem dentro do projeto terapêutico para se evitar a internação. Né? Então é um cuidado intensivo, né? é um recurso a mais dentro do projeto terapêutico, né? Dessa pessoa que está sendo cuidada. Como Uberlândia passa a ter uma história, né? Uma história bonita em relação ao cuidado dessa população, né? Com demandas associadas ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, passa meio que ser uma referência. E aí surge, em 2013, a possibilidade também de participar de uma seleção de um projeto de educação permanente, na linha de cuidado AD, onde a gente pôde receber, né? Acabou que a gente foi contemplado, onde a gente recebeu pessoas de outros municípios para fazer um intercâmbio na nossa rede dentro dessa linha de ação. Né? Então, para elas conhecerem como é que essa rede funciona, o que essa rede consegue provocar, né, a partir dos seus processos de trabalho, né? Como é que é essa produção de cuidado, que cuidado é esse que se produz, né? Que lógica é essa da redução de danos, o que é isso? Então eu acho que o percurso formativo na RAPS, ele é também um desdobramento dessa história. A gente pode pensar que sim, porque a gente foi contemplado como rede receptora nessa linha de ação, demandas associadas ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, porque a gente tinha uma história importante, né? Construções aí edificadas, e que a gente poderia, a partir dessa história, inspirar outras redes de atenção psicossocial. Para mim é o que mais conta, assim, o impacto na vida das pessoas, porque a redução de danos, a gente foi construindo o jeito, né, da redução de danos se operacionalizar aqui em Uberlândia, muito apoiado na ideia de que é do lado das pessoas, onde a vida de fato acontece, que a gente precisava estar. Então, pôr o pé no barro, entrar nos lugares onde às vezes o trabalhador de saúde virava e falava, mas lá não é área nossa, lá não é nem considerada área urbana, aquilo é uma ocupação. Pois é, mas lá tem pessoas que estão pedindo ajuda, que estão precisando e que sofrem demandas, sofrem questões relativas à saúde. A gente não vai lá, né? E é insistir nisso, não atravessar e fazer sozinho. Isso também não fazia diferença nenhuma, né? Ir lá e fazer isoladamente. Mas insistir para que essas pessoas passassem a ser consideradas população, acho que é colocar para dentro, né? É colocar para dentro do cuidado, do sistema, quem estava excluído. A redução de danos nesse ponto, ela é extremamente inclusiva, né? Do ponto de vista de tornar visível mesmo, né? As pessoas. E mais do que as pessoas, acho que o trabalho, né? O trabalho da redução de danos, assim, acho que também é tornar visível, assim. O agente redutor de danos passa a ser reconhecido como uma categoria-chave, assim, né? Na verdade, para além da discussão de estar no Código Brasileiro de Ocupações ou não, isso não nos importa. O que importa é que já se tornou realidade aqui no município a presença desse profissional. E foi atrás disso que a gente
correu, né, e tentou negociar. A Fundação de Saúde Municipal de Saúde, que está num processo já de abertura de concurso com o cargo do redutor de danos, aí não mais como alguém que vai ocupar um lugar de formação em projeto, mas como alguém que vai fazer parte dessa rede. Isso eu entendo como um grande ganho para a nossa rede, um grande ganho. A gente, nesse concurso agora, o negociado foram 18 vagas, né? E a ideia são 18 vagas mais cadastro reserva, né? Então a ideia é que a gente tenha uma lista à mão também e acho que para além da lista, a criação, a presença do profissional, né? Dentro do organograma de trabalhadores, isso é o mais importante. Dentro desse cuidado ao paciente AD, já há algum tempo, né, na rede municipal, a gente vem falando da redução de danos. Inicialmente, para mim e como para muitos colegas, a redução de danos era um tabu, um mito, algo desconhecido. Entender como funciona, né, qual a proposta, qual a história, nos ajuda e nos ajudou muito, porque tirou o estigma, né, que existia num contexto mais amplo, até de senso comum, que era estimular o uso de drogas, né? Nos últimos anos, né, aos pouquinhos, esses profissionais foram sendo inseridos dentro das unidades de saúde, fazendo uma aproximação, conhecendo o território, conhecendo a própria unidade de saúde, fazendo um trabalho de convivência no mesmo ambiente, trazendo esses usuários AD para dentro das unidades de saúde, que é algo que a gente ainda tem muito aquém do que deveria e poderia ser. Meu território, né, do setor oeste, já tive a experiência de ter dentro das unidades de saúde profissionais da redução de danos e foi muito bacana, né? Acredito que a gente poderia até ficar mais próximo. Ainda é um processo que a gente pode pensar sobre, né? Trazer mais para perto esses profissionais que tanto nos auxiliam nesse cuidado desse público que a gente ainda está muito longe, né, de chegar perto da mesma forma que os redutores chegam, que é um olhar muito diferenciado que eu acredito que só vem a somar em tudo que já é oferecido dentro do serviço de saúde da cidade. Come to see after a year, to know if you will be happy or not. And he vanished in the secret of the universe. And he vanished in the secret of the universe. A gente tem como função básica promover cuidado e atenção em saúde para as pessoas que muitas vezes estão à margem da própria rede de saúde. Então a gente fica por conta de fazer essa ponte. A gente aborda os usuários, os moradores de rua, para conversar, para ver se eles têm alguma demanda, se precisa ir para algum serviço de saúde, se precisa de auxílio em algum sentido, e a gente busca fazer essa ajuda. Nunca só a gente, então a gente sempre aciona e pede para estar junto com outros serviços de saúde. Então o BSF, CRAS, CREAS, o que tiver naquele território, a gente usa para tentar auxiliar essa pessoa. O trabalho em si, eu acho que uma das coisas mais importantes é o vínculo. Então, como a gente está semanalmente com essas pessoas, a gente acaba que a relação vai ficando mais estreita, mais próxima. Então, a gente tem uma noção da história de vida daquela pessoa,
acaba que surge uma abertura para essa pessoa contar do sofrimento dela, independente de qual seja. Então, é muito bom quando a gente percebe que esse vínculo funciona, mas também é muito difícil, porque são pessoas que foram muito marcadas pela violência e pelos preconceitos sociais. A inserção na escola de redução de danos foi para aprimorar esse trabalho e para ter mais experiência. Aí acho até importante contar que é uma escola de redução de danos, então que ela prioriza também a formação nesse assunto. Significa que a gente faz capacitações, que a gente tenha supervisão para poder se formar mesmo, para poder aprender, como numa escola. E aí a prática da escola de redução de danos, ela me proporciona uma experiência que vai além da prática concreta de reduzir os danos do uso de álcool e drogas e de morar na rua. Ela me ensina a problematizar muitas visões, a trabalhar em rede de saúde, a trabalhar em equipe. E acho que eu chego na escola de um jeito e a experiência que eu tive fazendo práticas me faz sair dela de muitas formas diferentes e olhando para o mundo de formas diferentes. Tem um ato político no trabalho, que é de olhar para quem normalmente não é visto, para quem está excluído e marginalizado, e de considerar e valorizar outros modos de existir no mundo e de estar no mundo que não são os modos ideais que nos são impostos. Redução de danos é um olhar diferente, né, para o mundo, de estar no mundo. Né? E isso só funciona se eu tiver o usuário do meu lado. Né? O projeto é construído com eles. O usuário tem que ficar lado a lado para a gente seguir bem esse serviço. Redução de danos, para mim, é tentar manter uma pessoa, seria mais ou menos algo paliativo. Digamos que tem uma pessoa morrendo e você continua dando um remédio para ela, vai tentando aliviar a dor, o sofrimento. No caso do tratamento paliativo é diferente desse caso da redução de danos. Você pode permitir que uma pessoa, por exemplo, fume um baseado de maconha ao invés de fumar uma pedra de crack. Essa é uma maneira interessante, né, de lutar, por mais que a gente saiba, porque a gente sabe disso. Não se acaba com um vício da noite para o dia. Redução de danos é uma das políticas do governo federal. Entendemos por redução de danos não é apenas redução de consumo ou usar com segurança. A redução de danos na área da saúde social, além de você estar cuidando das pessoas que ainda não têm um projeto de abstinência ou não desejam tê-lo, mas cuidar de que eles possam fazer isso com segurança. E segurança implica também diagnóstico de saúde. Se eu olho para a droga, eu não cuido de droga, não cuido disso, eu cuido do indivíduo, né? Então, não é a droga que está... Às vezes, assim, a droga gera muita fragilidade, muita vulnerabilidade na vida do paciente de um modo geral, né? Sim, só que ela não é a questão principal. Meu olhar principal não é para a droga, mas sim para o indivíduo. Meu nome é Leonardo Marques Silva, tenho 27 anos. Fui redutor de danos aqui em Uberlândia. Em 2012, eu faço uso de redução de danos. Redução de danos não é apologia, mas enfim, é opção. São vínculos, redução de danos. Funcionou na minha vida, né? Eu vejo funcionar na vida de outras pessoas. Chega arrepio. Redução de danos conseguiu me trazer a consciência, me fazendo questionar a mim mesmo o que era prejudicial, o que era, que tamanho era o meu prazer naquilo que eu achava que era prazer, que tamanho era a minha necessidade, que tamanho é a minha necessidade, o que eu quero para hoje. E aí esses danos podem ser minimizar os danos sociais, econômicos, psíquicos. Pensa o sujeito que faz uso de droga, né? A gente tem que entender que tem pessoas que não querem parar de usar, tem pessoas que não conseguem, né, naquele momento, que não podem, não conseguem ou não querem, né? E aí vem uma pergunta importante: como é que nós vamos conviver com essas pessoas? Porque não é só cuidar.
Cuidado é uma parte. Como é que eu acho que a pergunta é como é que nós vamos conviver com essas pessoas, entendendo que elas não querem, não podem, não conseguem parar de usar droga. O objetivo da redução de danos é que essas pessoas elas saiam desse lugar que a droga tá colocada, que é esse lugar da marginalidade, do fora, do excluído, e que essas pessoas possam participar efetivamente desse mundo, que é um mundo de todos nós. Constitui também como uma clínica ou como uma estratégia de busca ativa, que a rede faz na tentativa de se aproximar do usuário de drogas que até então é inacessível muitas vezes por essa rede. Então, profissionais da saúde, cuidadores que vão até as pessoas ao invés de esperar que elas venham ter consigo, são profissionais de grande valia para poder atingir, oferecer cuidado em saúde para essas franjas da sociedade, vamos dizer assim, para essas margens habitadas por pessoas muitas vezes estigmatizadas, discriminadas socialmente e não vistas como deveriam como cidadãos de direito. Cheguei num nível mental que ninguém acreditava mais que eu poderia voltar, ou estava fadada a morrer num manicômio. E realmente a redução provou o contrário. Provou o contrário porque eu tô aí, tô firme. A redução de danos chegou através de mim depois de uns 20 tratamentos fracassados, Então ela foi a mim na rua, me respeitou, me ofereceu copo de água. Eu fui um grande crítico da redução, grande crítico, mas a redução de danos ela me mostrou totalmente ao contrário. Foi a única política que eu encontrei que me respeitou como indivíduo, respeitou minha cultura, respeitou do jeito que eu penso, e potencializou isso em mim. Foi isso que a redução de danos fez comigo. Voltar, me responsabilizar pela minha saúde e me trazer informação, me trazer cultura, me devolver a minha independência. Uma das coisas mais difíceis é a gente ter uma posição ética de tratar o outro como outro, como uma alteridade radical. Ele é outro, ele não funciona como eu. Então a gente ouvir aquilo que é extremamente singular, e muitas vezes diferente do jeito que eu penso, do jeito que eu resolveria o problema, é algo que a gente precisa sustentar em nome de uma ética, de uma ética da diferença. Nas nossas oficinas, as pessoas chegavam, cada uma do seu jeito, no seu estado, no seu grau alcoólico permitido, porque era do jeito que eles se viam e estavam, chegavam lá no CAPS. E a gente respeitava muito isso, porque eles participavam da nossa oficina do jeito que eles estavam, E isso era bacana. E a gente percebeu o seguinte, que essa proximidade do pessoal do CAPS nos dava também uma percepção para aquele grupo que trabalhava ali, o grupo de capoeira, uma percepção de que a gente teria um papel importante, no sentido dessa coisa da convivência, de conviver com essas pessoas que estão no nosso cotidiano, As pessoas que têm dependência de álcool e outras drogas. Então de lá saíram coisas muito bacanas, E esse convívio com eles, igual tem lá um grupo que eu adoro muito, que é o GPS. O GPS, o nome é muito louco, Porque são os caras que põem o título no grupo de GPS, que é esse guia para orientar a gente nos lugares,
num grupo que convive intensamente através do samba de uma forma muito legal, né? Bacana, inteligente, espontânea e uma forma vigorosa. Eu gosto muito dessa ideia, né? Dessa convivência que a gente teve no CAPS. Diz as mais lindas que o GPS vive na corda bamba. Quá, guaraguá, eu só sei que seu samba é de bamba. Eu só sei que seu samba é de bamba. Grupo de pacode de samba, né? Grupo de pagode quê? Dama, vamos jogar dama. Dama. Vamos jogar dama também. Não, tem dama aqui, ó. É, aqui é a dama. Grupo de pagode de dama. Eu pego no pé dele por conta do... Como é que chama seu instrumento? Chocalho. Esse aqui não improvisou. O GPS, na verdade, é um grupo mesmo de pagode samba. O nome muito interessante, inclusive, né? Muito interessante. É que todos os carros têm. Porque foi... Deixa eu só falar um negócio aqui. Tem celular Ô, Pelé, é grupo de pagode de samba, não é grupo de pagode de dama, não, viu? Dama também. Samba. Pagode bamba, né? Aí é isso mesmo. Vai lá. Mas aí é fruto, na verdade, de uma oficina de música lá do CAPS AD, né? Que começou em 2010, a oficina de música. Na verdade, começou em 2009, mas o GPS começou a formar em 2010. É isso mesmo. Né? Nas oficinas começou a surgir um movimento com música de samba por conta dos instrumentos que tinha lá no CAPS AD já, da própria instituição, né? Eu sempre conto isso. Mas também porque eu acho que não poderia ser diferente, assim. Nem tinha noção do que era e a gente tocou a primeira vez. O Cristiano também não conseguiu ir, me lembro que bebeu demais. Então, quando tinha esse movimento, hoje tem esse movimento muito pouco, né? Se a gente for pensar. Assim, como assim? Que movimento? De beber muito, de pirar demais, sabe? Não dá conta. Assumir um compromisso no ensaio, na apresentação e chegar na hora da pala. Eu falo pala, o significado é o seguinte, é dar mole, entendeu? E não ir, por conta disso. Eu gosto, porque com o GPS também aprendi outra coisa. Se preocupar para tocar um show, no centro cultural, ir na oficina, no centro de convivência, sabe? Ir na Unitri, ir no CC da UPO. Quer dizer, então daí tudo, aquela empolgação que eu tinha para tomar o álcool, eu
refletir em outra coisa, em pensar no GPS. Então me ajudou, foi muito. Eu me lembro de uma... Para mim, todo tempo foi bom. O pior momento do grupo, que o grupo vivenciou, e é o grupo que eu falo assim, geral, né? Todos os entregantes e tudo. Foi a perca do cara que tocava o pandeiro, o Pablo. E depois disso, foi logo depois assim, que ele faleceu, nós recebemos um convite. Nossa primeira apresentação sem o Pablo foi no vinil. Foi aquela apresentação do Luiz de lá mesmo. Ele foi fazer um show e convidou a gente a fazer a abertura do show dele. Eu até falei pra Denise, falei pro compadre. Eu falei, compadre, eu não vou não. Não vou não porque não vai virar, entendeu? Eu fui com medo, mas fui com frio na barriga e a casa estava cheia, estava lotado. Mas depois que nós fizemos o primeiro samba, aí eu me empolguei e foi bom, não foi, Denise? Nossa, até hoje eu recebo elogios aquele dia. De um modo, isso que eu fui pensar depois, que as pessoas que fazem o comentário, olha o nome, GPS, né? Que lembra o aparelho que descobre os lugares e tal, que se localiza, né? Então é interessante isso. Depois que eu me toquei, eu falei, caramba, que massa. Porque é um jeito de se localizar. E eu acho que o que talvez ele tenha feito de melhor é ocupar os espaços. Então eu acho que ele já foi para fora, porque eu acho que desde o começo tinha esse movimento, né? E pôde ajudar todos nós, eu acho, o GPS. Com certeza. Um tanto, né? Porque pelo menos ocupar esses espaços, conhecer lugares, derrubar as fronteiras, atravessar as fronteiras, né? Eu acho que talvez isso seja o mais interessante. E o samba, porque é um conhecimento, né? Você tocar um gênero, qualquer que seja, um instrumento, né? Tem uma certa tensão, sabe? A gente não consegue muito falar disso, sabe? Dentro do GPS. Eu estava até elaborando também, o dia eu falei com você, com o compadre, até o Pelezinho estava e o Pablo. Deus põe em bom lugar. O GPS, ele não fala muito. O GPS é tocando. Tem vezes que nós vamos tocar assim no lugar, não dá uma pausa. Nós saímos cansados do palco, porque nós não sabemos assim ficar conversando. Porque o GPS é pagode de samba. Nós não sabemos assim conversar bastante. Diálogo. O negócio da gente é pegar e tocar. Mesmo cansado, nós pega e já vai tocando já. O Pelezinho no chocalho, que eu gosto muito do menino. Não, nosso negócio é pegar e mandar. O GPS, olha, nós chegamos e não falamos nem boa noite, nós somos meio mal educados. Nós não falamos nem boa noite, é o samba. O GPS é o samba, então onde começa, e aí vai indo. Aí cansa um daqui, cansa dali, um vai dando ali. E o GPS vai. Não agradece nem a presença. Nós fica com medo de falar até uma boa noite pro público, sabe por quê? Para não errar no samba. Aí quando eles começam, você tá falando com a Denise, que quando ele começa a tocar um samba, dá tudo certo. Eu ia falar uma coisa que eu acho que o Marcelino lembrou, que é dizer que essa experiência, na verdade, sem o CAPS AD, o Centro de Convivência, que fez um projeto com a gente em 2014 na Oficina Cultural, com a participação também do Rogério Mota, que eu acho que deu uma pegada pra gente, uma coesão, a gente conseguiu cumprir uma agenda difícil, eu acho, para todo mundo, para qualquer profissional e para nós também, assim, né? Então, não era possível, acho, sem a participação da equipe, das pessoas, dos profissionais, né, todos. O Pelezinho já sofreu muito na vida, depois que eu conheci esses caras aqui, ó, a minha vida mudou. Foi mesmo, Pelé? Fico na rua, esses caras me acolhem. Fala pra vocês. É coisa demais nessa vida. Eu adoro esse cara aqui, essa menina aqui, aquele homem ali, ó. Se um dia eu tiver precisando, eu procuro vocês para me ajudar. Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Bola pra frente. Muito obrigado. Meu nome é Pelezinho.
pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões. Eu não sou a favor da descriminalização das drogas. Eu acho que a porta de entrada para drogas mais fortes realmente é a maconha. Eu sou a favor da regulamentação do uso das drogas pelo Estado brasileiro, que ele controle a produção e a circulação das drogas e a partir daí consiga abrir com a comunidade, com a sociedade, um diálogo franco sobre como fazer uso dela, se é que você quer fazer uso dela, e é para aquelas pessoas que, porventura, têm uma inclinação para a dependência, como a sociedade vai responder a esse problema. Eu acho que essa questão de descriminalizar é pouco, né? Eu sou a favor da legalização de todas as outras drogas, né? Das chamadas ilícitas. Por questões terapêuticas, por questões medicinais, por questão de prazer. A minha opinião é o seguinte, alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Ou vai liberar ou não vai liberar, mas que uma das duas coisas sejam feitas com mais seriedade. Nós que estamos aqui na ponta do iceberg, acolhendo o resultado dessas intervenções falidas que hoje o Brasil tem, seja da repressão ou da não repressão, né, que eu nem sei mais o que está funcionando. A partir do momento que nós liberarmos a maconha, nós estaremos expondo os nossos jovens a uma dependência que ele não sabe aonde pode levá-lo. Ninguém tem como dizer se faz ou não parte dos 10% que vão ser dependentes do álcool e de outras drogas, se experimentar ou não. E a gente sabe que essa guerra às drogas, na verdade, ela é também um instrumento aí de punição, né? E uma forma de você manter o controle das populações que já são criminalizadas e que são excluídas. Historicamente, os negros foram criminalizados pelo Estado brasileiro. E há um extermínio da juventude e tem número aí a dar com pau, número do próprio governo que mostra que a juventude negra vem sendo cada vez mais exterminada, 2 vezes e meia mais do que a juventude branca. E muitos da questão do chamado crime está ligado aí, uma boa parte dele, com a questão das drogas, né? Com o chamado comércio de drogas, com o uso, com o porte. E aí se você pega um menino negro, um adolescente, com uma certa quantidade de maconha, que para o uso, segundo desde 2006, você pode portar, né? É para uso, o usuário. E você pega um menino branco, na mesma faixa etária. O menino negro, apesar de estar portando a mesma quantidade, vai para a cadeia, o outro não. Ou seja, está diretamente ligado, né, a questão desse estereótipo que se criou, essa forçação de barra que o Estado fez. Eu penso que se a descriminalização fosse feita no Brasil de uma maneira mais efetiva, né, não criminalizando, o que acaba acontecendo é isso, né, porque fala-se de uma descriminalização do porte, do uso, mas a abordagem a essa pessoa que está portando, que está fazendo uso em público, é uma abordagem a um criminoso. Eu acho que a partir do momento que for legalizado, vai ter toda uma questão de saúde em cima disso. Eu não vou ter mais que ver uma criança de 11 anos me vendendo um produto que eu não sei o que tem no meio, porque obviamente vão ter os órgãos, né, responsáveis pela segurança daquilo, né,
o dinheiro daquilo, os impostos daquilo vão ser empregados, eu vou ver. Então, eu só vejo vantagem em liberar aquilo que já acontece. A gente tem conversado bastante sobre o quanto algumas substâncias, justamente por serem ilegais, por não terem esse filtro de um setor, de uma indústria que pensa a qualidade dessas drogas, o quanto elas têm sido misturadas com coisas absurdas. A legalização, ela é a forma mais viável para tirar um usuário desse lugar de bandido, de traficante, de criminoso, de alguém que vai matar uma pessoa por causa de droga. Palavra descriminalização ideal, porque como que a gente criminaliza o uso de drogas, né? A gente desencadeia uma série de preconceitos. Então o sujeito usa droga, já quer dizer que ele não deu conta da vida, então que ele é um vagabundo, que para usar drogas ele precisou cometer algum crime, porque droga é ilegal, e aí o tráfico se torna um crime, o consumo de drogas se torna um crime. Então ele é bandido, então ele tem que sair da rua, ele precisa ser preso, alguma medida precisa ser tomada. Então eu acho que descriminalizar o uso de drogas significa problematizar todos esses preconceitos. E aí eu considero fundamental para que a população não seja mais marginalizada da forma como ela é. Não é com a lei, ou trancando, ou isolando, né, do convívio social, que vai se resolver. Eu acho que não é um caso de polícia, vamos dizer assim. É um cuidado social, ele é amplo, ele é social, ele é psicológico, sim, ele é de saúde, né? Mas eu penso que não é com essa força, essa guerra, né? Essa guerra contra as drogas, essa guerra contra o tráfico, essa guerra, a gente está guerreando com o inimigo errado. A questão da legalização é uma grande polêmica, né? A minha opinião sempre é não. Eu não gosto de pensar em legalizar drogas. Eu não penso nisso, nem no comércio, nem na fabricação, nem no plantio. Eu acho interessante o uso da maconha, por exemplo, como uma substância para ajudar no tratamento de saúde. Interessante isso. O Brasil é um país continental. Não adianta querer comparar o Brasil com a Holanda ou o Brasil com o Uruguai. Então, eu acho que a própria educação da sociedade, ela tem que amadurecer mais para pensar numa liberação com responsabilidade. Liberar dessa forma, eu acho que vai ser um incentivo para um aumento do consumo. Não tem como você criminalizar alguém que está fazendo uma autolesão. Isso é inconstitucional, não cabe ao Estado intervir. E assim, o Estado tem um discurso de que ele quer proteger o indivíduo, ele quer proteger o sujeito, ele quer proteger esse cidadão. E na verdade não é isso que ele está fazendo. Na verdade ele está fazendo uma grande guerra a essas pessoas e ele está aumentando o dano dessas pessoas, inclusive o dano à saúde, né? Essa proposta, ela não é viável, né? Para um país como o nosso, né, que é um fiasco na saúde, né, que ainda depende muito de ações para melhorar isso tudo, a gente não pode pensar em arrumar mais dor de cabeça. Acho que o nosso país não está preparado para isso. E acho que a gente tem que pensar muito bem nisso também. Não é só uma questão de ser contra ou a favor, nós temos que pensar num contexto geral. E eu não nos vejo preparados para fazer esse enfrentamento, porque as nossas políticas de prevenção às drogas, de conscientização, elas ainda são retrógradas. Como que nós vamos falar que a criança pode, que o adolescente ou que o jovem, ele pode fazer o uso da maconha se nós não avançamos na questão da prevenção para que ele realmente tivesse as informações necessárias e suficientes para ele saber se ele quer dizer sim ou não para as drogas. Quando a gente está num trabalho com essas pessoas e de repente é interrompido porque está preso ou porque se foi de maneira trágica, aí a redução de danos não pode fazer mais nada, né? A gente precisa parar de ser hipócrita, né? Entender que as pessoas, que a humanidade sempre usou droga, sempre vai usar, né? Que as pessoas vão continuar usando droga e que a gente precisa, né? Assim,
tirar a droga desse lugar, da marginalidade, né? Para que essas pessoas que fazem uso de droga, elas possam ter os seus danos aí sociais, econômicos, psicológicos minimizados. E que a gente possa conviver com essas pessoas, que a gente possa conviver com essas pessoas de uma forma mais humana mesmo, né? Que isso, assim, que não tem, a gente faz parte do mesmo mundo. Né? É isso. Walking home